Paz do Senhor a todos. Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 125. Salmo de número 125. Sejam todos muito bem-vindos. Você está na casa do Senhor e você já teve o privilégio de bendizer graças a esse Deus, e agora nós todos teremos também o privilégio de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Amém? Amém? Glória a Deus. Salmo 125 nos diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continuam firmes para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Meus irmãos, talvez nós estaremos dentro da igreja por muitos anos. Por muitos anos. E nós não conheceremos quem nós somos em Deus. Nós não saberemos de fato quem Deus é por nós. E nós não conseguiremos ver dentro do nosso coração, essa é a palavra, a profundidade daquilo que Deus fez por nós. Porque se nós conseguíssemos buscar a Deus de forma tão profunda, de uma forma onde nós conhecêssemos quem nós somos em Deus, quem Deus é em nós, aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus fez por nossas vidas, nós andaríamos de forma diferente, nós caminharíamos de forma diferente, nós olharíamos para dentro de nós e veria todos os tipos de dificuldade e nós permaneceríamos firmes. Nós não olharíamos para a direita nem para a esquerda, nós continuaríamos a nossa caminhada crendo que o Senhor tem a solução para cada situação que a vida nos oferece. Entendendo que Deus, como Pai, Ele olha para os seus filhos e Ele não nos deixa em vão. Ele nos deixa caminhar sabendo que cada experiência será uma grande oportunidade para nós nos achegarmos mais a Ele, confiarmos mais nele. Mas em todas as situações, se nós de fato confiarmos em Deus, Deus estará conosco em meio a qualquer situação que seja. Nós confiaríamos em Deus de todo o nosso coração. Mas talvez você pergunte para você mesmo: mas como se dá essa confiança? Significa que eu nunca mais terei dúvidas, ou não terei mais problemas? Ou será que eu nunca mais a ansiedade baterá em meu coração diante dos problemas que a vida nos oferece? Não. Nós continuaremos sim, em diversas vezes, passando por situações que nos trarão medo. Nós continuaremos sim, passando por provações e lutas. Nós continuaremos sim, às vezes ansiosos para saber o que acontecerá ou como acontecerá determinada coisa. Mas a diferença é que quando cada sentimento ou cada sensação dessa vem em nossas vidas, nós confiaremos de todo o nosso coração em Deus. E saberemos que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meus irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós, saber que para que nós possamos alcançar essa confiança, só existe uma forma, só existe um jeito de nós alcançarmos tal confiança, que mesmo diante do vale da sombra da morte, nós não teremos medo, porque o Senhor estará conosco. Só existe um jeito, quando nós de fato nos relacionamos com Deus.
Um relacionamento com Deus é diferente daquilo que muitas vezes nós aprendemos até mesmo nos púlpitos. O relacionamento com Deus é algo que nos faz ter intimidade com Deus. E intimidade com Deus está ligada a quantas horas nós gastamos em oração, embora isso seja extremamente importante, mas se dá o quanto eu entendo que Ele é um Deus pessoal, e que Ele ouve a sinceridade do meu coração. Ele me conhece tão bem que eu não me conheço tão bem como Ele me conhece. E por isso eu converso com Ele, e mesmo quando eu estou conversando com Ele, Ele já sabe daquilo tudo que eu vou dizer. O relacionamento com Deus se dá em você abrir o seu coração diante das adversidades e reconhecer sim, que muitas vezes nós estamos com medo. Reconhecer sim que nós estamos frustrados, reconhecer que nós estamos ansiosos, que o futuro que nos apresenta muitas vezes é um futuro que nós não sabemos de nada. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, esse futuro, por mais obscuro que seja, existe dentro dos nossos corações a certeza de que, mesmo que nós estejamos em um lugar onde nós não enxergamos um palmo, o Senhor estará ali conosco, sustentando e segurando em nossas mãos. Esse Deus nos fará caminhar dia após dia. Mas se nós não nos relacionarmos com Deus, nós estaremos dentro da igreja ou fora da igreja, e tudo parecerá perdido, tudo parecerá dificultoso, não haverá saída diante dos piores problemas, e nós sofreremos ainda mais. O salmista precisava entender o que era confiar em Deus. Viver nessa época não era tão fácil como muitas vezes nós pensamos. Viver nessa época era algo muito difícil. Não existia a tecnologia para começo de conversa. As pessoas, elas tinham que lavourar e lavourar e lavourar para que elas viessem a conquistar o suor do seu trabalho, conquistar aquilo que elas iriam comer. E sem contar que o mundo vivia extremamente em guerra, e somente as cidades principais eram fortificadas. Aqueles que viviam nos campos, eles muitas vezes estavam à mercê, e como diz o Salmo 127, eram os filhos que guardavam junto da família a casa, eram eles que guardavam daqueles que vinham para poder saquear. Até mesmo nas festas que eles saíam em direção a Jerusalém, eles encontravam inúmeros perigos. Haviam ladrões, havia um sol escaldante, no período da noite, um frio que judiava os ossos, mas eles precisavam confiar em Deus, eles precisavam saber que o Senhor estava guardando a sua entrada e a sua saída, que o Senhor estava com eles em todo o tempo, e eles não tinham tempo para poder simplesmente buscar de uma outra forma uma resposta. Eles só precisavam ir, até mesmo porque naquela época as pessoas oravam a Deus e Deus não as respondia. Deus falava com as pessoas através do profeta, do sacerdote e do rei. O salmista precisava confiar no Deus que os seus pais haviam apresentado. Até os 12 anos eles precisavam estar prontos. Eles passavam pelo bar mitzvah, e nesse bar mitzvah eles eram considerados homens, e eles precisavam como homens confiar em Deus, que mesmo em meio à tribulação, ali o Senhor estaria com eles, o Senhor estaria os guardando diante da adversidade. E por isso o salmista, olhando para dentro de si, sabendo dos perigos, dos problemas, das adversidades, do problema do gafanhoto em meio à lavoura, da incerteza do amanhã, ele precisava ter uma fé inabalável, ele precisava ter uma confiança tão profunda no seu Deus, que ele nem considerava como pai, que não iria deixar com que ele esmurecesse diante da adversidade. Essa fé inabalável é retratada no Salmo 42, quando o salmista é impedido de ir até Jerusalém e adorar a Deus, e ele diz: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, que eu ainda o louvarei. Era o lamento de quem não podia ir à igreja,
era o lamento de quem não podia ir à casa do Senhor, glorificar ao nome do Senhor, receber o perdão dos seus pecados. Ele mostrava a sua confiança em Deus de uma forma inabalável. Por isso ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Essa firmeza não estava de uma vida qualquer, não estava em uma vida onde eles não tinham suas prioridades. Ele diz: os que confiam no Senhor, os que confiam em Deus, eles sim são como os montes. Ele é como um monte de Sião que está lá, vem dia, vem noite, passam as estações, passam os anos, e ele continua lá, inabalável. Isso significa que não importava a circunstância que ele estava vivendo, não importava os problemas que ele estava passando, ele continuava confiante no Senhor. O amor que ele tinha a Deus não estava baseado naquilo que ele estava vivendo, mas estava naquilo que Deus representava para ele, naquilo que Deus havia feito para ele. Enquanto eu e você escutamos que um Deus veio à terra, se fez homem, caminhou conosco, nos ensinou, nos libertou de nossos pecados, libertou as pessoas do seu cativeiro, morreu na cruz, eles apenas escutavam: o Deus de Israel abriu o mar vermelho, fez a gente passar em seco. Esse Deus é que está com você, mas você precisa amar esse Deus. Era algo tão profundo, que quando esses homens, esse salmista aqui, ele dizia que ele iria para outros deuses, adorar a outros deuses, Deus considerava isso como uma prostituição, porque Deus já considerava cada um deles como sua noiva. Por isso ele diz: os que confiam no Senhor. Confiança não é algo que nós conquistamos da noite para o dia. A confiança é muito fácil de acabar. Ela desmorona com pequenos gestos, mas ela é conquistada debaixo de muita caminhada junto, de muito sofrimento junto, de muitas passagens boas e passagens ruins. É andando junto, conhecendo, vendo os defeitos e as qualidades que se alcança a confiança. Ou seja, somente se relacionando com Deus, confiando no Senhor, é que de fato a nossa fé será inabalável. Nós seremos como um monte de Sião, que continua firme, independente do propósito. Não importa o que nós iremos viver, não importa como nós temos visto o futuro, o que importa é que se eu confio no Senhor, nada vai me atingir. Eu estarei fortalecido no caminho de Deus. Depois que Jesus é ascendido aos céus, começa-se a perseguição religiosa. E nessa perseguição religiosa, de princípio, as pessoas, elas saem de Jerusalém e saem por todo o mundo. Saem por todo o mundo, começam por Samaria, ali elas saem por todo o mundo. Ao passar dos anos, além da perseguição religiosa, também vem a perseguição política. Nero coloca fogo ali em Roma, e ele coloca a culpa em todos os cristãos. Eles dizem que os cristãos que passaram por aquilo, que fizeram tudo aquilo ali, em vez de mostrar que era ele, eles colocam a culpa em todos os cristãos. E além de tudo, eles começam a dizer: existe um rei superior a você, Nero, que vai assumir o seu lugar. E a partir daquele momento, o Império Romano também passa a perseguir os cristãos. Antes disso, nós vemos Paulo prendendo as pessoas, consentindo na morte de cada uma delas. E sabe o que fazia para que essas pessoas viessem a viver o propósito do Senhor? Era a confiança que elas tinham em Deus. Paulo chegava diante delas e dizia: nega esse Jesus é uma blasfêmia para nós.
ele morreu no madeiro, ele é considerado maldito. Eles diziam: eu não nego, porque eu o vi ressuscitado. Eu vi ele ressuscitado, eu não posso negar aquilo que eu vi. Mas eu também vi ele morto, não importa, mas eu vi ele morto e eu vi ele ressuscitado. Era uma fé inabalável, e vinham as mortes, o sangue dos cristãos ecoava por todo lugar, e o avivamento vinha, a igreja crescia, saudável, com força, porque eles tinham que buscar no Senhor a sua firmeza. Eles não estavam confiando em homens, mas eles estavam confiando no Senhor. Você tem estado com medo do futuro? Você tem estado amedrontado diante do que pode vir aqui no Brasil? É hora de nós começarmos a analisar o nosso relacionamento com Deus, porque se a nossa confiança estiver nos homens, nós estamos mortos, nós estamos perdidos. É claro que nós não queremos que o mal venha, mas enquanto eu creio na palavra de Deus, em Deus é quem está a minha força, é Ele quem vai me sustentar, é Ele quem vai trazer para mim aquilo que eu preciso, é Ele quem vai fazer com que eu continue firme para sempre. E Ele nos mostra que aqueles que se relacionam com Deus, aqueles que estão junto de Deus, aqueles que buscam a vontade de Deus, o Senhor os guarda. Ele diz assim: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, têm o Senhor nos guardando em todo o tempo. Ele nos mostra que da mesma forma que os montes são inabaláveis, estão em volta de Jerusalém, ali também está o Senhor ao redor daqueles que confiam no Senhor. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo. Vocês já pararam para entender e refletir no que esse verso de número 2 está dizendo? Ele não está dizendo que os anjos estão em volta do seu povo. Ele não está dizendo que os arcanjos estão em volta do seu povo. Ele está dizendo de uma forma muito clara que é o Senhor que está em volta do seu povo, daqueles que confiam de todo o seu coração em Deus, daqueles que olham para as adversidades e pensam: o Senhor tem uma solução para cada uma delas, o Senhor trará o socorro em meio à adversidade. É o Senhor. Quando eu comecei dizendo que nós não sabemos quem nós somos em Deus, quem nós estamos em Deus, é justamente pelo fato de que se nós entendêssemos quem é o Senhor para nós, nós entenderíamos e viveríamos uma vida muito diferente, porque nós entenderíamos que Ele está nos guardando em todo momento, que Ele está conosco em todo momento, e mesmo que a morte nos venha, Ele nos levará a um lugar muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. Ele cuida de nós aqui, para que nós sejamos conduzidos a viver com Ele lá. Esse é o nosso propósito, é viver com Deus em um lugar onde tudo isso vai acabar, onde de fato nós estaremos com Ele, não por alguns dias, mas por toda a eternidade. Nós estaremos com Ele vivendo, não somente por alguns anos, mas por toda a eternidade. Mas para que isso venha acontecer, eu preciso de fato confiar no Senhor de todo o coração. O certo era cada cristão olhar para dentro de si e confiar tão profundamente em Deus, tão profundamente no Senhor, que eles olham para dentro de si e falam assim: olha, não importa o que eu estou passando, não importa o que eu vou viver, porque eu confio que Ele está me levando para lá, eu confio que Ele está me conduzindo para lá. Como aquela mulher diante do Coliseu, o soldado chega diante dela e diz: olha, ou você nega esse Jesus, ou os seus 2 filhos irão morrer primeiro, e você vai ver eles morrendo primeiro. Vai com Deus, meus filhos, já nós nos encontraremos lá no céu, já nós estaremos juntos lá no céu, porque o que importa para nós não é o que nós vivemos aqui, mas é o que nós vamos viver lá.
É o que nós vamos viver lá. Por isso nós precisamos ver como tem estado a nossa confiança. Pastor, mas eu cheguei aqui na igreja hoje. O Senhor está te chamando a um relacionamento com Ele. Ele quer te mostrar que Ele é seu Pai, que como Pai Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te conduzir à vida de justiça, aonde você de fato é conduzido pelo Senhor. O verso 3 diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Ou seja, os cetros dos ímpios não permanecerão, mas ele irá cair, porque o Senhor está guardando aqueles que confiam nele. A Bíblia, ela é dividida em versículos, mas ela é um texto sequenciado, ela é um texto corrido. Ele está dizendo de uma forma muito clara: se eu de fato confiar em Deus, eu saberei que o Senhor estará comigo como os montes de Sião, e os ímpios poderão se levantar de todas as formas, de todos os jeitos, as tentações poderão vir, e eu não serei abalado, porque o Senhor é quem luta por mim. É Ele quem peleja as minhas lutas, é Ele quem luta as minhas batalhas. Nós temos uma infelicidade de achar que a justiça somos nós que fazemos, sendo que a justiça ela vem de Deus, e o Senhor é justo. Ele é justo. Os que confiam no Senhor são guardados por Ele. O que você precisa é simplesmente confiar, porque o cetro dos ímpios não permanecerá na terra, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Aqueles que são cuidados pelo Senhor também são fortalecidos por Ele. Por isso Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece estar de fato jogado para o chão e não tem mais como, o Senhor nos diz: vem cá que eu é quem carrego o seu fardo, porque eu te protejo, eu cuido de você, apenas confie que tudo vai mudar. Mas Ele nos traz uma condição, porque a caminhada cristã, meus irmãos, não é simplesmente o ato de vir à igreja. A caminhada cristã ela é muito mais que isso. A caminhada cristã significa ser discipulado pelo Senhor. Você pode estar na igreja há 200 anos. Se você não vier e continuar caminhando e buscando se parecer todos os dias mais com o Senhor, procurando confiar nele, buscar em Deus a perseverança dele, nós estamos perdidos. A prova disso é o próprio Jesus. Jesus, quando vem à terra, nos momentos de maior dificuldade, para onde que ele corre? Ele corre para o Senhor. Jesus, eu acho tão lindo, quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para orar, no momento final, que Jesus como Deus, Ele era homem e Ele era Deus. Ele como homem, Ele sentia as dores, porque Ele como Deus, já sabia aquilo que iria acontecer. Ele sabia que os nossos pecados, daqueles que confiam no Senhor, iria sobre ele. Ele já sabia das chicotadas, dos açoites que iriam sobre ele. E ele passa com tamanha angústia que ele começa a suar sangue. Ele corre sobre o seu rosto gotas de sangue. Mas chega determinado momento, ao final da sua oração, você consegue ver uma decisão de Jesus. Jesus se levanta. Seus discípulos estavam dormindo sem saber o que iria acontecer. Jesus se levanta e diz: vamos, chegou a minha hora. Jesus só está decidido a passar por tudo aquilo porque ele estava revestido de Deus, porque ele havia se relacionado com o Pai. Ele estava de uma tal forma que ele confiava de todo o seu coração no Senhor. Ele estava como o monte de Sião, que não se abala. Ou seja, tudo o que ele vinha fazendo, ele procurava fazer o bem. Ele procurava nos ensinar como fazer o bem. Nos ensinava a amar o próximo como a nós mesmos. Ele nos ensinava a perdoar. Ele nos ensinava a fazer aquilo que ele fazia. Por isso o verso 4 diz assim: faze o bem.
Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O salmista está intercedendo por aqueles que confiam no Senhor. Você quer receber a bondade de Deus? Você quer receber o bem de Deus? Comece a olhar para Deus de como Ele é, e não com aquilo que Ele pode te dar. Porque aquilo que Ele pode te dar, Ele vai te dar de uma forma natural. Mas quando nós entendemos quem o Senhor é para as nossas vidas, nós passamos a nos relacionar dia após dia com Ele, e o bem de Deus virá sobre nós todos os dias, porque nós seremos bons e retos de coração, não porque isso vem de nós, mas porque Ele gera em nós, porque Ele nos justificou ali naquela cruz, porque o seu sangue foi vertido naquela cruz para que eu tivesse liberdade em Deus, para que eu pudesse ter a minha sentença esgotada. Por isso Ele diz: faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, ou seja, aqueles em que o Espírito de fato conduz a viver a vontade do Senhor. Mas aqueles que não querem confiar ou se relacionar com Deus, aqueles que não querem confiar em Deus de todo o seu coração, aqueles que olham para dentro de si e estão mais preocupados com sua vaidade, com seu ego, com seu egoísmo, aqueles que estão mais preocupados com a sua luxúria, aqueles que estão mais preocupados com a sua vaidade, o verso de número 5 também diz a eles o caminho que eles irão receber. Meus irmãos, às vezes nós temos a impressão que Deus depende de nós, que nós precisamos de Deus. Às vezes a impressão que nós temos é de fato que o Senhor é dependente de nós, e na verdade Deus não precisa de nenhum de nós. Antes da criação de todas as coisas, não é do homem não, é de todas as coisas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo era satisfeito em si. Ele não precisava de nada e nem de ninguém, e por isso Ele nos diz que existe dois caminhos, e você pode escolher esses dois caminhos. Ou você escolhe o caminho de confiar em Deus, se relacionar em Deus em amor e não por obrigação, ou você escolhe o caminho da vaidade, do pecado. A escolha é sua, é uma liberdade que Deus nos dá. Mas cada decisão que nós tomamos, existem consequências. E como eu tenho dito, consequência não é somente algo ruim, mas consequência também é algo bom. Se você fizer algo que é bom, buscar a Deus, automaticamente você receberá consequências boas. Mas se você fizer o que é mal, se você não analisar o seu coração, se você não buscar a resposta de Deus diante das decisões que você tem que tomar, quando você olha para dentro de você e sabe que está fazendo errado, o caminho é mau. Por isso Ele diz assim: quanto aos que se desviam para o caminho tortuoso, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aqueles que não escolhem Deus, o Senhor deixará com que o caminho deles sigam. Esse verso aqui está dizendo para pessoas honestas, esse verso aqui está dizendo para pessoas íntegras, esse verso aqui está dizendo para pessoas de moral ilibada dentro da sociedade, mas que dentro do seu coração ainda não dobraram os seus joelhos e disseram: Senhor, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador, e a partir de agora, por mais que eu tenha levado uma vida de conduta, uma vida reta, a minha vida será para a glória do seu santo nome, porque agora eu quero confiar no Senhor diante das adversidades da vida. Quanto aos que se desviam para o caminho tortuoso, o Senhor levará junto com os malfeitores. Se esse verso fosse para pessoas criminosas, Ele dizia simplesmente dos malfeitores, mas Ele está dizendo para aqueles que se desviam para caminhos tortuosos. Talvez você chegou aqui nessa noite também, e um dia você já tinha ouvido a palavra de Deus e você se afastou dos caminhos. O Senhor está te chamando de volta. Às vezes você vê aqui nessa noite, o Senhor está dizendo: vem se relacionar comigo.
porque eu te mostrarei o que é de fato fidelidade. Eu te mostrarei o que é estar guardado diante de qualquer situação que seja. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Eu quero encerrar dizendo para você: que é somente Deus que gera isso em nós. Não tem participação nossa. O Senhor gera em nós o desejo de nos relacionarmos com Ele. O Senhor gera em nós a vontade de buscarmos a Ele. O Senhor gera em nós a confiança que nós precisamos ter nele. Por isso, o Senhor está te chamando. Se coloque de pé.